Olá para vocês que nos acompanham. O R24 está hoje na Câmara de Pouso Alegre para conversar com a vereadora mais votada da história da cidade, a Lívia Macedo. Lívia, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Oi. Gente, então, para a gente começar, Lívia, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente, né, pro pessoal que acompanha o Redemoinho, quem é a Lívia, né? Como que é a sua trajetória aqui em Pouso Alegre? Como que a Lívia chega na política, né? Conta um pouquinho pra gente esse seu caminho. Então, Adevani, eu já participo da política há muito tempo, né? Comecei em Associação dos Moradores, participei também do movimento de transporte público, fui do Parlamento Jovem aqui quando eu ainda estava no ensino médio, da Câmara Jovem, então desde muito adolescente eu já tinha essa questão muito presente na minha vida de buscar compreender os problemas e saber como que resolve. Né? Até o problema da fome, eu falava, gente, tem que ter um caminho para a gente acabar com a fome, né? Isso com 17 anos. Então, depois fui indo nos movimentos sociais, também estudei, né, ciências sociais na faculdade, buscando entender mais sobre sociedade. Quando eu voltei para Pouso Alegre, comecei a me organizar no movimento de mulheres, na associação depois do Cidade Vergani, participei de várias da Casa Bem Viver, né, o Restaurante Popular, e tudo isso então eu fui agregando, né, essa liderança dentro dos movimentos de alguém que estava ali representando, né, um projeto de cidade. Então, mas assim, a política então ela sempre permeou aí a sua vida, né? Desde muito jovem você já sabia que era isso que você queria para sua vida. Mas o que, assim, o que motivou assim você desde jovem você já ter esse pensamento assim, no coletivo, né? Querer se envolver. O que te motiva? Assim? O que você pode trazer para a gente ensinada? Para mim parece muito natural, sabe? Que a gente viva num mundo com tantos problemas que a gente busque uma forma de resolver. Mas não teve alguma coisa que te influenciou, alguma coisa mais específica? Bom, em 2016 eu me filiei ao partido, ao PCdoB. Então, a partir de então, eu comecei a ter uma militância mais organizada, né? Comecei a pensar os problemas que eu estava ali lidando. Mas como que você chegou até o PCdoB? Então, participando dos movimentos sociais aqui, primeiro foi o Movimento Transitar, o Coletivo Florescer, a Associação dos Moradores. Na Associação dos Moradores, em 2016, teve eleição, né? E a gente organizou, né, no bairro, chamando os prefeitos para conversar, porque a gente lidava o tempo todo com as demandas da população ali, problemas que precisavam ser resolvidos. Então, a gente estava o tempo todo indo atrás da prefeitura. Precisamos disso, precisamos daquilo. Então, eu já tinha essa noção de que a gente precisava da política para resolver os problemas. Então, eu acabei me aproximando, por conta da faculdade também, que eu fiz Ciências Sociais. Eu mudei um pouco a minha perspectiva política, né? Quando eu era mais jovem, eu era mais conservadora, né? Vinculada mais até à direita. Depois, quando eu fui estudando mais, eu me vinculei mais a uma outra leitura política, mais progressista, de esquerda, e isso também me fez vontade, aquela ideia de que, olha, a gente tem que participar da política. Não como vereador, isso aí foi bem depois, né? Para mim, o que eu pudesse contribuir na política, eu já estava entendendo que era o meu papel, né? Então, assim, participar dos movimentos sociais foi te empurrando para a política. E quando que você, de repente, decidiu, não, vou querer entrar para a política mesmo, me tornar uma liderança política? Quando que isso... Você lembra, assim, do momento que veio essa decisão na sua vida? Então, para entrar na política como vereadora foi depois da eleição de 2020. Né? A gente teve uma derrota, que a gente trabalhou com a Maria Tereza aqui em Pouso Alegre, em outros municípios eu também atuei, e aí a gente, dentro do PCdoB, sentou e conversou, vamos trabalhar para eleger. A gente tinha alguns nomes possíveis. Então você vê que a gente fez um trabalho de bastante antecipação para a construção de uma liderança, né? Então isso já surge meio que num balanço da campanha de 2020. Já. Entendi. E aí foi um processo ali de discussão dentro do grupo mesmo, e o seu nome surge, é isso? Isso. Surge assim e se reforça, vamos dizer assim, né? Porque acabou que eu tive mais oportunidades de continuar atuando na base. Porque é muito isso, né? Não é uma escolha que fala assim, eu quero ser candidato. É muito pela circunstância, né? A circunstância, tem que ver se aquela pessoa, ela de fato, ela representa um projeto, um grupo, interesses de pessoas, né? Não só pelas ideias, né? Mas porque ela tá pelo que ela está construindo mesmo. Show. E aí então surge aí a Lívia como um nome possível,
e a gente tem aí as eleições de 2024, você foi simplesmente a vereadora mais votada da história da cidade. Cara, assim, eu não tive a oportunidade de conversar com você sobre isso e eu achei muito incrível, né? Porque vocês fizeram uma campanha muito forte nas redes e nas ruas. Né? Então, assim, cara, qual que é a fórmula? Como é que isso foi pensado? Como que vocês planejaram essa campanha? Como é que foi esse case aí, cara? Porque foi bem legal mesmo. Conta pra gente. Foi bonito. A gente se surpreendeu muito com o resultado, assim. Apesar de que na campanha já foi um processo interessante que a gente viu que estava adormecido, né, nesse último período da história de Pouso Alegre, de 2017 até a última eleição, existia um clima meio ruim aqui em Pouso Alegre, né, dentro da política. Então as pessoas, quando chegou, né, um nome inovador, progressista, uma mulher que está nas bases, está construindo luta, as pessoas, nossa, é disso que a gente precisa. Entanto que eu nem vejo mesmo como uma vitória minha, né? O dia que teve a posse, a forma como as pessoas elas se manifestaram aqui e vieram aqui porque estavam comemorando mesmo, tipo, como, olha, nós estamos avançando. Então, esse mandato, ele tem um sentido político, assim, para as pessoas que estão acompanhando, que querem viver numa cidade melhor, que acreditam que é possível a gente construir uma Pouso Alegre diferente, que, nossa, existe um significado na eleição da Lívia, e a partir daqui a gente pode crescer e a gente pode fazer muita coisa. Então tá aí a esperança e a força, né, que até a gente se surpreendeu e eu fico honrada, né, porque você ser a pessoa que está ali por um acaso cumprindo um papel histórico, né, poderia ser uma outra pessoa também que estivesse cumprindo esse papel, por acaso sou eu, então eu fico muito feliz, né. Mas você acredita que, assim, a sua eleição está muito mais ligada a um certo represamento, assim, do progressismo em Pouso Alegre, ou ela também tem muito, assim, do trabalho que vocês fizeram ali, trabalho de campanha política mesmo, de boca a boca ali, de casa em casa, de rede social? O que, se fosse para você colocar um peso aí, o que teria pesado mais? Essa é uma questão importante mesmo, porque eu acho que talvez meio a meio de um grupo progressista que quer uma representação com essas ideias que eu carrego, e muito também de alguém que está representando lutas e interesses concretos na base, né? Então, como eu vim de associação de moradores, isso também fortaleceu muito. Olha, ela está ali resolvendo os problemas das pessoas do bairro Cidade Vergani, ela está ali levando cultura para aquelas famílias ali do bairro do Amorflora, como eu atuei muito tempo. Então, se acaba criando também um vínculo e uma confiança com setores diversos da sociedade, né? Então, as pessoas veem que você representa elas, ainda que elas não tenham essa dimensão das ideias, né, do campo das ideias, como outras têm. E, como que é assim, né? É uma jovem comunista ser eleita numa cidade tão conservadora como Pouso Alegre. Assim, não dava para imaginar essa votação que você teve, né? Como é que é isso? Exatamente. Eu acredito que não existe essa coisa de que o povo é de direita, pobre de direita. Isso é uma besteira muito grande, sabe? As pessoas, elas ideologicamente não tem muito claro o pensamento delas. O que as pessoas querem é emprego, moradia, alimentação, né, num preço justo, transporte. Então, assim, uma série de políticas que é o que elas estão demandando. Então, se a gente consegue responder essas demandas, mostrar que a gente trabalha por aquilo, ela vai falar, olha, concordo com a Lívia. Pois é, mas isso que eu estou defendendo é um projeto comunista, ainda que não seja claro para essas pessoas, né? Sim, isso de fato. Eu acho que as pessoas, elas, porque do jeito que se dá a discussão, né, parece que todo mundo para ali um tempo da sua vida, fica estudando teoria, né, para saber, eu sou de direita, eu sou de esquerda. De esquerda porque eu concordo com esse rapaz barbudo, que o Marx, né, eu acho que não, ninguém faz isso, né, cara? Mas, assim, além de você ser aí, eu acho que o retorno de uma voz progressista, assim, com legitimidade, você também foi a única mulher eleita, e depois de uma legislatura que a gente não tinha nenhuma mulher. Quer dizer, são duas responsabilidades que você acaba carregando, né? Como que é isso? É muito importante, né? A gente ter uma representação feminina aqui na Câmara. Você sente a diferença, você sente que é um espaço necessário. É uma pena que seja só eu, né? Porque
um município como Pouso Alegre poderia estar elegendo outras mulheres, porque tem outras mulheres que estão fazendo trabalho na base, que estão construindo lutas, que poderiam também estar nesse espaço. Mas porque a gente ficou um mandato sem mulheres, existia também uma necessidade, né? Olha, precisamos de uma mulher. Eu andava na rua, a pessoa falou, vou votar em você porque você é uma mulher. E lógico, não só uma mulher, mas uma mulher que se organiza, que luta, você tem que estar na Câmara, né? Então eu acho que o que a gente tem que fazer, mais do que comemorar o meu tempo aqui com esse mandato, é pensar como que nós podemos ampliar esse espaço, né, de representação política, não só para as mulheres, mas para os negros e negras, né, nós não temos nenhum nessa legislatura, e dar a devida representatividade, porque a democracia, se você tem um grupo de pessoas que estão excluídas desse espaço, significa que alguma coisa está errada. A gente tem que avaliar exatamente quais são essas barreiras e criar essas políticas públicas, né? E quais você acha que são as principais barreiras, especificamente para as mulheres, né? Porque, como você falou, a gente tem diversas mulheres fazendo trabalho de base, muito legal, né? E mulher é sempre muito ativa, né? Cara, mas o que acontece que elas não conseguem chegar? Eu acho que tem dois fatores. Um deles, que é mais material, é que a mulher ela tem que cumprir uma tarefa que é do cuidado. Muitas vezes, essa tarefa ela não tem com quem compartilhar mesmo, né? Ela compartilha ela ou com familiares, no cuidado com os filhos, no cuidado com a casa, ou então com o Estado, né? Você tem uma creche 24 horas, uma educação, creche período integral, uma educação integral, redes de apoio, né? Que o Estado também pode criar. Então, se ela vem aqui na Câmara Municipal e ela tem um filho pequeno, tem onde ela deixar o seu filho enquanto ela participa da política. Então, assim, eu acho que o principal é a tarefa do cuidado, que demanda muito tempo das mulheres. Mas, para além da questão também do tempo, do trabalho que ela dedica à casa e aos filhos, tem a questão também simbólica, né? As pessoas, às vezes, não identificam que a mulher ela pode cumprir um papel importante na política. Então, mas não teria também, por exemplo, que a gente vê, não teria um pouco também do sistema partidário, porque veja, no seu grupo, por exemplo, tiveram mulheres bem votadas. A própria Maria Tereza, né? Ela teve uma votação expressiva, mas você vê que quando na montagem ali das legendas, né? Você vê que os líderes, né, dos partidos assim, eles acabam manipulando cara, que boa parte da eleição decidida pelos caciques, né? A gente sabe bem disso. Não tem um pouco então do sistema partidário também que concentra de repente essa decisão eleitoral na mão de poucos, e aí as mulheres acabam, aí sim que não tem chance. O partido tem um papel fundamental nisso, tanto de valorizar aquelas lideranças que já estão atuando para poder fortalecer elas, né, nesse período fora da eleição, para que elas consigam alcançar mais espaço, estar no conselho, ajuda na comunicação, porque eles já fazem isso com outros homens, inclusive na distribuição de cargos, né, você já tem esse espaço dentro da política para eles. E a questão, para além, hoje a gente tem 30% de cota de candidatas, e nós também temos... Que acaba que é uma cota que, de novo, é burlado, né? Porque eles usam as mulheres como laranja, né? Que é uma coisa vergonhosa, né? Sim. E a questão do financiamento de campanha, que também tem algumas distribuições mais específicas para as mulheres, né? O que eu acho que a gente tem que defender é um pouco das cotas das vagas, né, das cadeiras. Hoje existe uma discussão de 20% das cadeiras serem destinadas às mulheres. Não tem muito impacto no Congresso Nacional, porque ela já chegou até esse valor, mas nos municípios... Os municípios, né, cara, eu acho que hoje talvez seja a única medida que seria efetiva a médio prazo, né? Sim, porque as mulheres em Pouso Alegre, dentro dos 20%, elas teriam mais de 1.000 votos. Então, teve homens que tiveram esse valor. Assim, eu fico imaginando a diferença que ia fazer na qualidade da política que se faz hoje na cidade, cara. Tenho certeza absoluta que a gente ia nivelar muito por cima, mas muito por cima, né? Porque querendo ou não, assim, também a mulher enfrenta muito mais dificuldade para chegar. Então ela já é selecionada, né? A gente enfrenta uma seleção maior. Então, cara, normalmente você vai ter mulheres assim, muito capazes, né? Assim, é uma coisa bem impressionante mesmo. Eu acho que o homem também, até pela socialização dele, né, é diferente das mulheres, né?
acaba sendo mais ressentido com as coisas, leva muito pessoal na política, até a gente pode discutir e até o que você colocou da questão do cuidado, né, que a mulher já está acostumada a fazer a exercer esse papel, né, e cara, o político não deixa de ser um cuidador, né, das pessoas, né. Exatamente, então eu acho que realmente a política e a mulher, ela casa muito, né, o que a mulher já faz para a comunidade, o que ela já faz para a família, ela já conhece todas as demandas e necessidades. Ela vai chegar aqui, ela vai ter que só se adaptar ao mundo da política para transferir aquelas demandas e as necessidades que ela já está habituada para reivindicações e luta política, né? Que é natural. Lívia, mas como você diz, você chegou aqui como a grande esperança, assim, né, do progressismo, né? A grande voz e tal. E só que existe a realpolitik, né? Você chega aqui e você encontra uma realidade. E, assim, as suas primeiras articulações aqui, querendo ou não, acabou sendo aí uma aliança com a direita, né? Você teve ali, se a gente pegar principalmente a eleição da Câmara, né? Você compôs aí uma chapa que acabou derrotando, né, a administração do Coronel Dimas, e que tem aí alguns expoentes, que alguns, né, poderiam dizer até da extrema direita, né? Como que é isso, cara? Como é que é você chegar aqui ter que começar o jogo político aí, ter que fazer esse tipo de aliança, e que perspectiva que você poderia dar pra gente, assim, em termos dessas articulações, como que você se coloca? Eu já sou uma pessoa da política, eu gosto de política, então assim, às vezes até por eu ser mulher, as pessoas acham que eu tenho que ser um vaso de flor, tô aqui para mais decorativo, não, mas eu gosto de fazer política. Então eu fui eleita falando para as pessoas que, olha, existe essa demanda X, eu vou lutar por ela para a gente entregar essa política pública na ponta. Então, eu quero estar na mesa negociando, conversando, dialogando com o poder público, principalmente com a prefeitura, aqui na Câmara, circular, conversar com todos os vereadores. É assim que eu quero fazer política, né? Então, isso é muito importante. Isso não significa abrir mão de princípios e do seu projeto em si, porque você coloca o seu projeto à frente. Quando se fala da mesa diretora, né, que de fato foi muito bom, né, esse contexto que se criou para nós, né, porque a gente conseguiu ter um espaço aqui na Câmara Municipal para poder fazer o nosso debate. Então, uma Câmara Municipal independente, que é o que a gente levou desde o primeiro dia, né, que foi a gente vem defendido, né, da chapa, foi a bandeira, significa basicamente que cada um tem que fazer o seu papel. Então, a prefeitura tem que fazer o seu papel, né, fazer os projetos de lei, executar as políticas, e nós também temos que, chegou o projeto de lei, discutir, convocar as comissões, convocar a população, votar. É simples, não tem erro. Então, essa configuração da mesa, ela surge em torno dessa bandeira, né? A mesa diretora, ela é só uma organização, né, é um órgão da Câmara para fazer a gestão da Câmara. Então a gente não necessariamente tem que concordar com o projeto político, né? Não, tanto que o Israel Russo apresentou até esses dias para mim aqui um projeto que ele vai apresentar. Provavelmente tem questões ali que eu não vou concordar. Se tiver algo que eu possa dizer para ele, muda esse aqui, muda, vou tentar negociar. Se não, vota contra e a mesa continua tranquilamente. O que é muito importante para a mesa se manter coesa é que as pessoas tenham palavra, né? Então a gente tem que ser coerente e precisa ter consistência, né? Então, olha, essa é a minha posição, é assim que eu atuo, e as pessoas vão saber que eu vou jogar desse jeito. Que não pode ter uma pessoa que fala uma coisa, faz outra, e aí isso vai desarticulando, né, toda essa construção necessária, que eu acredito que é uma mesa que propõe, olha, prefeitura, vamos conversar, queremos contribuir com vocês, mas você também precisa respeitar, né, as condições nossas de trabalho. Mas assim, se eu conseguir depreender bem, a gente pode esperar do mandato da Lívia um mandato de entrega, né? Você vai lutar por resultados. Talvez você não fique ali fazendo tanto aquela disputa ideológica, mas você vai trabalhar mais pela entrega. Seria isso? Exatamente, esse é o nosso objetivo, e que às vezes a gente sente que existem algumas barreiras para conseguir chegar nesse ponto, né? Que a gente pode conversar também. Você fala nas entregas?
Algumas barreiras, né, que envolvem a política em Pouso Alegre, o que está acontecendo no contexto político em Pouso Alegre que acaba atrapalhando a gente de conseguir construir as políticas. Então talvez a gente consiga falar disso agora, porque o que eu queria saber de você assim agora é com relação à sua postura em relação ao governo Dimas, né? Você se declara independente? Como que é a sua postura hoje em relação ao governo Dimas? Eu tenho uma postura independente, e o que eu tenho sentido? Que a política foi sequestrada em Pouso Alegre por uma desavença pessoal entre Dimas e Simões. E qualquer tentativa que a gente tenha de levar uma política e uma agenda para discussão, isso é barrado ou limitado por conta desse conflito. Então, o que a gente tenta propor é um pouco esse movimento. Pessoal, vamos conversar, vamos estabelecer aqui um canal de diálogo, né, entre Câmara Municipal e Prefeitura, para que a gente possa avançar nas políticas para as pessoas. Você acha que existe um caminho para desarmar essa armadilha? Porque é o seguinte, é claro que existe aí uma disputa entre um grupo que na verdade rachou, né? É o mesmo grupo, ele se racha e tem esse confronto entre o Dimas e o Rafael Simões agora, mas o que está em perspectiva de fato, na verdade, é a próxima eleição, Exato. né? Então as pessoas hoje, o Dimas está no segundo mandato dele, então já está todo mundo de olho na sucessão. Você acha que é possível desarmar essa armadilha? Você tem aí alguma fórmula para lidar com isso? Eu até fiz essa mesma pergunta para o presidente da Câmara, né? Como sair dessa disputa que vai se dar entre esses dois grupos, que pode aí ficar controlando a política, né, nos próximos anos. Você vê alguma forma para sair disso? Eu acho que existe um caminho se a gente está pensando na população. Porque as pessoas, o que eu sinto? As pessoas, elas querem participar, elas querem contribuir, elas têm ideias. Então a gente precisa, e eu me coloco muito sempre nessa postura aqui de buscar o diálogo com a prefeitura, apesar de todas as dificuldades, mas eu acho que o caminho é a gente apostar na comunicação, sabe? Então, por exemplo, eu tenho 3 demandas aqui, 4 demandas, que são boas para a prefeitura. Que são demandas que, se a gente conseguir conversar e dialogar, e ele entrega essas políticas da forma como foi construída, porque eu estou na base, eu não estou aqui só dentro da Câmara, né? Eu estou em diálogo com a população, isso fortalece a gestão. Na base social, né? Na base social, Então, isso fortalece a gestão. Então, o que eu tento mostrar para a gestão do Dimas é que, olha, se a gente construir as políticas junto, isso vai ser bom para vocês e vai ser bom para nós, né? É claro que tem grupos que tentam atrapalhar, tem grupos que ganham com a bagunça, né? Não é o nosso caso. O que nós queremos é fazer uma política, que a gente chama de boa política, né? Que envolva a população e que leve, né, uma entrega de qualidade, um serviço público, e que não tem problema nenhum para mim, apesar de eu ser de um grupo diferente do Dimas, de ele ter um ganho político. O importante é que a gente chegue Se o interesse da população estiver sendo atendido, tanto faz, Exato. né? Quem vai ganhar, né? E eu não acho que esses grupos que apostam no ataque, eles ganham também. Não ganham. Né? Eu acho que a população, o que ela quer é ver aqui a gente discutindo os problemas reais. Né? Mas você está propondo esse caminho que basicamente é o caminho da entrega. Né? O caminho da entrega, vamos oferecer serviço, vamos melhorar a vida da população. Mas quando a gente está falando aí do sequestro da pauta, a gente está com uma realidade aí que eu acho que é mais desafiadora. Por quê? A gente tem uma série de denúncias de suspeitas de corrupção na prefeitura, casos que envolvem desde a gestão do Rafael Simões até agora. Então, assim, é um passivo muito grande que, de repente, pode ser que a gente tenha que passar a limpo. E aí, como que fica esse caminho aí? Você vê como escapar desse sequestro da pauta? Eu acho que aí vai ficar difícil. Eu acho que fica difícil, mas a gente tem que pensar o seguinte: o que a população quer?
ela entende que a corrupção é muito importante de ser desvendada, investigada, que tenha consequências, todos sejam responsabilizados. Eu acho que o povo, no geral, eles não vão falar, ah, não, tanto faz corrupção. Não, existe uma importância. Então está lá o Ministério Público investigando, a Câmara cria uma comissão também para avaliar os dados, os relatórios, para verificar se de fato, por exemplo, no caso da EGTEC, existe contratos superfaturados, isso aconteceu? Por que aconteceu? Vamos verificar então dentro da nossa gestão quem foram os responsáveis. Isso é uma coisa, isso está numa caixinha. Mas essa caixinha não toma conta de toda a realidade social. Então essa aposta em só falar de corrupção e de desgastar o governo através da discussão da corrupção, como se isso fosse atrair o interesse da população pela política, não. As pessoas ficam pensando, ai, mas como aí? Então quer dizer que não tem problema de enchente, não tem problema de educação, acabou os problemas. Mas o problema é que o olho do, né, quem está jogando esse jogo não está preocupado só com o interesse da população, né? O problema é que tem o jogo do poder, pô, eu quero derrubar para o espaço. Tem tudo isso, né? Mas assim, eu queria saber de você, já que a gente falou de corrupção, qual que é a avaliação que você faz, né? Que são muitas denúncias, e aparentemente, né, casos muito graves, com cifras grandiosas. Qual que é a avaliação que você faz aí dessas denúncias, dessas suspeitas de corrupção? Até agora, até onde a gente estudou os relatórios, de fato, existem bastante indícios, né? O que a gente precisa descobrir é onde e quem exatamente estava envolvido, qual foi esse movimento que foi feito dentro da gestão. Porque uma gestão que está desconstruída, né, em termos de pessoal, em termos de estrutura, pode gerar problemas, né? Então eu não posso dizer como as pessoas podem chegar a conclusões que ainda não chegaram. Então o que eu quero ter é responsabilidade em analisar esses relatórios e poder dizer, na hora que tiver de fato uma denúncia, colocando as pessoas, olha, então vamos ir para o processo da justiça para poder todo mundo ser punido, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Isso é uma questão que precisa ser depurada, né, Lívia? Mas vamos falar de pauta, então, né? Na última sessão você trouxe um assunto muito... Você abordou, né, a questão da violência em Pouso Alegre de uma forma muito inteligente, né? Você trouxe a questão... Você trouxe dados, né? E uma coisa que a gente percebe, assim, porque, cara, é incrível, né? Pouso Alegre estava uma maravilha há 2 anos e, de repente, do nada, assim, virou a pior cidade do Brasil, né? A mais violenta, a que tem mais pessoas em situação de... Tá, assim, um caos, né, Pouso Alegre? Eu não vi essa mudança, mas da forma que as coisas são apresentadas, parece que tá uma droga. E aí você trouxe números mostrando que, olha, na verdade, se você pegar por aqui, por exemplo, casos de roubos e furtos, até diminuiu. Embora a gente tenha tido uma explosão de homicídios agora no começo do ano, mas isso também aconteceu em outros anos. Se você pegar ali, vai ser em diferentes meses do ano, mas é uma questão muito pontual. Enfim, mas queria que você falasse para a gente um pouco dessa sua... Fizesse essa avaliação que você fez da segurança, que eu achei muito interessante. Não, mais uma vez você vê que essas tentativas, né, na política, desgastar o governo, quer dizer, nos últimos 2 anos a violência aumentou, e esse pânico, né, que é espalhado nas ruas. Sabe o que eu acho? Que as pessoas percebem. Por isso que eu aposto muito no que a população está nos comunicando. Gente, para aí, para com isso que você não vai levar a nada. Porque dentro da violência, quando começou a sair esses dados, né, esses vídeos sensacionalistas, eu fui pesquisar, né, tem lá no Reddit, né, você consegue ter acesso a todos os números. Aí furto e roubo, eu falei, diminuiu, gente, não é possível, diminuiu. Homicídio, enfim, esse ano foi um boom, né, que é outro tipo de problema, mas dentro de crimes violentos a gente teve uma diminuição. E agora a gente teve um aumento no homicídio, que é um tema que eu acho que a gente tem que tratar de forma separada, né? Quando fala do crime de roubo e furto, qual que é o debate que a gente tem que fazer? Que é a mesma discussão que o comandante Lucas trouxe na entrevista dele esses dias agora, acho que foi no Terra do Mandu. Ele falou assim, o problema é sensação de segurança. E aí eu vi que tem estudos que tratam sobre sensação de segurança. Então, o que está gerando na população essa sensação de insegurança, apesar de os números informarem outra coisa? Então, aí tem a ver com uma cidade, às vezes, suja, que tem pouco equipamento público. A própria questão da presença de população de rua também é um fator que influencia. Então, o que é a minha visão sobre esse assunto? Nós temos que estudar
para entender exatamente, fazer um estudo de sensação de segurança aqui em Pouso Alegre, porque a gente tem só a nível estadual. Inclusive, Minas Gerais é o segundo estado com maior sensação de segurança no Brasil. Muito bom, né? Mas ver o que está acontecendo de fato aqui em Pouso Alegre. Não, maior sensação de insegurança. Não, de segurança. De segurança. De segurança. Então, ver o que está acontecendo para a gente poder tomar ações que sejam efetivas. Até o comandante ele fala isso, quando a gente pega os números, os dados, a gente analisa e faz uma ação voltada para aquela localidade. Porque na política as pessoas querem respostas rápidas, simples, imediatas. Então o problema é pessoal de rua, então vamos botar a guarda para bater neles, vamos fazer... E assim, eu acho que é até interessante, até uma observação que eu faço, que é o seguinte... Há uns anos, né, a gente também, isso é sazonal, né, a gente sabe que tem uma disputa entre gangues lá no São Geraldo, questão de tráfico, então sazonalmente infelizmente, você tem esse morticínio ali. Isso aconteceu, se você pegar 4 anos, você vai ter um período, se pegar 6 anos, você sempre vai ter isso. Mas não é isso que gerou sensação de insegurança nas pessoas. O que gera essa sensação de insegurança, assim, fazendo uma avaliação mais superficial, são os furtos a lojas, roubos e tal, que saem, né, na mídia aí, com vídeo, isso aqui. É mais isso. Você percebe isso também? Não, com certeza isso. É uma irresponsabilidade até, né, às vezes das mídias, quando divulgam de uma forma a despertar só o medo, né? E às vezes até a cidade do lado divulga aqui, a pessoa não sabe o que é, e fica esse clima, né, como se Pouso Alegre tivesse um caos. E assim, mas você acredita que o caminho primeiro seria fazer essa avaliação da sensação de segurança? Eu acho que é um caminho interessante. Não que é só isso. O que a gente vê também? Polícia Militar, sucateada. Polícia Civil, sucateada. Polícia Civil, ela trabalha com investigação, com inteligência. Então falta muito pessoal. Você pensar que eles trabalham com 40% dos efetivos. Até quando foi trabalhar a pauta da segurança da mulher, a gente vê que não tem quem faz BO, não tem quem faz a medida protetiva durante das 8 às 5. Então, assim, a gente tem um problema também dentro dessas instituições. Por exemplo, Polícia Militar tem um programa incrível que é Rede de Vizinhos Protegidos. Né? A gente já colocou uma vez no outro bairro que eu morava, quando eu era presidente da Moflora. A gente foi tentar aderir a esse programa lá no bairro Cidade Vergani. O policial foi lá, a reunião lotou, ele apresentou o programa para nós, todo mundo ficou animado, bom, que legal, né, ter esse programa aqui no bairro. Mas, de repente, o policial mudou daqui, a rotatividade estava alta, né, quer dizer, então, o que a gente gostaria também, eu acho que a gente tem que cobrar o Zema, né, dentro das competências, para que haja um investimento maior nessas instituições, né, que é da polícia. Tem aqueles programas de prevenção, que eu acho que são essenciais também, que eu apresentei aquele dia, voltados no bairro São Geraldo, né, dentro dos dados que foi apresentado. Melhor combater e prevenir, né? Prevenir, que o bairro São Geraldo, dos homicídios, agora eu não vou me recordar 100%, mas se eu não me engano, 50% dos homicídios ao longo da história, aqui de bastante tempo, aconteceu no bairro São Geraldo. E se eu não me engano, 60% de pessoas negras, pretas e pardas. Isso é batata, cara. A gente noticia, assim, 2 homicídios no São Geraldo e 1 em outro lugar. Em geral é sempre lá. É sempre lá. É um foco mesmo. Então a gente tem o programa Fica Vivo, que o governo estadual envia a equipe, né? Então eu já falei com o Dimas para ele reforçar esse pedido na Secretaria de Estado de Segurança Pública para vir esse programa para cá e se juntar ao programa Mediação de Conflitos, que atende as mulheres vítimas de violência. Então a gente precisa de ações, né? O que me incomoda nesse tema de segurança pública é ver mais sensacionalismo, mais aquele tipo de conversa de achar que a polícia vai fazer um milagre, entendeu? Ou que a própria guarda, o papel da guarda nós ainda vamos discutir aqui na Câmara, vai ser um debate. Tá quente agora, né? Porque o Supremo acabou de dar uma decisão com relação à guarda do Rio, né? Enfim, isso vai pegar fogo. Isso é um tema cheio de interpretações e a gente precisa definir muito bem qual é esse papel, porque senão a gente leva as pessoas, induz elas ao erro de que a guarda municipal vai cumprir um papel repressivo nas ruas e colocar ordem na cidade, né? Que não é bem assim. Então, por que eu falo muito de segurança pública? Porque esse é um tema que realmente chama atenção. Eu acabo de entrar no mandato 8 homicídios, sendo que nos anos anteriores tinham 12.
E porque nós temos várias políticas públicas que eu já venho discutindo e falando, gente, então vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para aquilo. A gente tem um monte de política de prevenção, né, de estrutura de proteção, tem a própria política aí de violência, de prevenção de violência contra a mulher, mas programas que não estão implantados, né? E assim, eu acho que a sua chegada aqui na Câmara, por exemplo, é uma esperança, né, principalmente de quem acompanha isso, de que esses programas voltem. Por exemplo, a gente tinha aqui em Pouso Alegre o Centro Integrado da Mulher. Sim, né? Então, como que está isso? Você está trabalhando aí, entrando nessa pauta de violência contra a mulher. O que você já tem em vista aí dessas políticas públicas para retornar, né? Sim. De resgatar. A pauta principal, de fato, é um retorno de um centro que faça atendimento integrado da mulher. Então, que tenha uma equipe multidisciplinar, que seja um espaço também acolhedor, que a delegacia possa atender nesse espaço. Então, a prefeitura se comprometeu a alugar um espaço para fazer esse centro, né? Tem falado isso em algumas reuniões. A questão é que esse espaço, ele precisa ser próximo da delegacia. Por quê? Porque falta efetivo. Ou então, que é o que eu já estou fazendo contato, já entrei em contato com 2 deputados, para reivindicar a indicação aqui de uma escrivã e uma investigadora. Escrivã e investigadora, para virem para Pouso Alegre, nomeadas, porque aí essa casa, sendo área central, já poderia atuar com independência. Isso é uma pauta, assim, que eu acho que é prioritária. Só explica, assim, para as pessoas, o que é o SIM, né, para as pessoas entenderem melhor. É que a mulher é vítima de violência hoje aqui em Pouso Alegre, ela tem que passar por várias instituições, né? Então ela passa na Polícia Civil, aí ela vai no CREAS, depois ela vai encaminhada para a justiça e revitimizada. Quer dizer, ela tem que contar a sua história por diversas vezes. E hoje, como o BO e a medida protetiva não é feita o dia todo na delegacia, às vezes ela tem que ir no carro da Polícia Militar, fazer o BO lá, voltar às vezes no outro dia para a delegacia. Então, às vezes são várias barreiras que vão sendo criadas para as mulheres, né? E o CREAS também, apesar do trabalho essencial que eles fazem, inquestionável, é muita demanda que eles têm. Então a gente precisa de um serviço voltado só para a mulher, porque a demanda é alta. Ele tem um serviço, assim, um serviço de acolhimento que é multidisciplinar, né? Ele atende até a família, né? Às vezes dando assistência psicológica até para o agressor, né? Em alguns casos, né? Eles trabalham. Exatamente, o Centro Integrado da Mulher, eles vão atender a família como um todo, com psicólogo, com advogado, que já vai encaminhar esses casos. O CREAS hoje, como não tem estrutura para isso, pensando que por ano, Pouso Alegre tem uma média de 1.200 casos registrados de violência contra a mulher. Muita coisa, né? É muita coisa. Então você pensa essa demanda toda, né? E além da demanda reprimida, porque exatamente por essas dificuldades muitas mulheres não fazem a denúncia. Então, assim, a gente precisa criar um ambiente mais adequado. É muita exposição, né, para a mulher, né, cara? Você tem que ir em quantos lugares para se expor, porque não é uma coisa fácil, né, cara? Pensa, você tem que ir lá, tratar de uma coisa que é tão íntima, assim, né? E, você tem que ir em 4 ou 5 lugares, às vezes você chega na delegacia. E às vezes você nem quer fazer você não quer fazer um BO. Às vezes você está passando por um problema que você simplesmente quer chegar ali naquele local e conversar com alguém, entendeu? Conversar com uma psicóloga, se encorajar para sair daquela situação. E tem um segundo ponto que eu acho muito importante quando fala de violência contra a mulher, que é a atuação em rede. A gente acha sempre que o problema da pauta da mulher ela se restringe à pasta de políticas sociais. E não é verdade. Então a gente tem a política de habitação, que é separada da políticas sociais. Desenvolvimento econômico, que é essencial. Nós precisamos de políticas específicas para a empregabilidade dessas mulheres, principalmente mulheres mães que estão em situação de violência. Você tem a educação, que precisa priorizar as mulheres vítimas de violência para os seus filhos em creche, período integral e educação integral, porque nós temos algumas vagas, essas mães precisam ter prioridade. Saúde é outra questão importantíssima, porque hoje a mulher vítima de violência, ela chega para o atendimento, ali, às vezes machucada, perto de todo mundo, não tem um local. Então a gente também tem essa luta por uma sala lilás. Então você vê que não tem como a gente falar dentro da segurança pública, que hoje a PPVD vai voltar em Pouso Alegre. A gente está muito feliz com essa notícia. Temos um trabalho exemplar feito pela... É a Patrulha de Violência Doméstica da Polícia Militar. E a Guarda Municipal também
promete que vai ter um braço dedicado a isso. Né? Isso, a Polícia Militar, que a guarda vai ter de violência doméstica, que vai atender as mulheres da medida protetiva, que é muito interessante, porque as mulheres que têm medida protetiva, elas vão ter um aplicativo. Vai ter até um aplicativo, isso. Isso, que aí elas acionando esse aplicativo, aí a guarda pode dar esse suporte. Isso também é algo muito, muito importante, que a guarda faça esse trabalho. Tem que garantir que, de fato, aconteça, né? Sim. Se consolide a política. A gente tem que focar, pensar a guarda, como que a guarda pode trabalhar? Essa é uma política importante? Então, colocar. Mas é legal você estar falando, né? Porque, cara, todos esses setores que você foi citando, habitação, segurança, empregabilidade, cara, a gente tem um monte de políticas públicas, uma ou mais políticas públicas, várias políticas públicas em todos esses setores, mas elas ficam soltas, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista do Márcio França, o ministro de empreendedorismo, ele estava dizendo, né, que as mulheres MEIs, elas conseguem pegar até 50% do faturamento anual delas em empréstimo subsidiado do governo. Sim. Quer dizer, cara, eu não tinha a menor ideia disso. Quer dizer, alguém sabe? Se você coloca isso dentro de um guarda-chuva, pô, você consegue atender de uma forma muito mais eficiente, né? Exatamente. E abrangente. E aí eu apresentei na última reunião que teve da rede. Hoje existe uma rede que se encontra, a rede de atendimento, que se encontra mensalmente. É um pouco informal, vamos dizer assim, né? Quem puxa geralmente é a UPC, que é a Unidade de Prevenção à Criminalidade, que atua na pauta da mulher. Mas nessa última reunião eu apresentei para elas um projeto de lei, que eu vou protocolar aqui na casa. Primeiro discutir com o pessoal para ouvir opiniões, né, sobre o projeto, mas que institui uma rede, né, de fato, né? Essa rede que vai se encontrar mensalmente para criar um fluxograma, para criarem juntos, né? Então, qual é a política da desenvolvimento econômico, junto da saúde? Todo mundo criar um único fluxo para tratar a questão da violência contra a mulher. Então, isso para mim seria o grande avanço. Não existe outro caminho. Estruturalmente, né? É um avanço estrutural. E a prefeitura garantir a participação dessas representantes de cada pasta, pessoas que respondam de fato, né? Que possam responder por aquela pasta, para passar informações, dados, para a gente criar esse fluxo. E aí eu sinto que, olha, agora a gente consegue avançar nessas garantias de direitos. Né? Queria falar com você outro assunto, que tem uma certa ligação também, principalmente com a questão da sensação de segurança, que são as pessoas em situação de rua aqui em Pouso Alegre. A gente viu... Eu não sei, eu não tenho números para afirmar que aumentou o número de pessoas em situação de rua, mas pelo menos a sensação das pessoas é essa, principalmente depois que ali a casa de passagem, né, o albergue, né, na prática, foi colocado ali no centro da cidade. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Como que você enxerga essa questão? É uma questão para ser resolvida? Com certeza, é uma discussão que a gente precisa fazer, né? Eu fiz uma reunião com a Marcela sobre esse assunto, ela me explicou bastante do que tem sido feito, dos dados que ela já tem sobre isso. Se eu não me engano, nós temos 140 pessoas em situação de rua, dessas 80, agora eu não posso estar errado aqui, mas dessa uma parte boa frequenta o serviço público oferecido pela prefeitura. Então, qual que é a grande questão? Que é o desafio das políticas sociais em relação à população de rua. Essas pessoas chegam em Pouso Alegre, alguém precisa recepcioná-la, saber, olha, de onde você é, o que você está precisando, né? Precisa você conseguir aproximar essa pessoa da política pública, que no caso é o Centro Pop, para que essa pessoa ela possa ser atendida. Ó, se for para ela ir para outro lugar, ela vai para outro lugar. Se for para ela buscar um emprego, que ela possa buscar, no geral, o que elas precisam? Serviço de saúde, né? Porque muitas têm problemas com o uso abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas, então a pessoa tem que ter oportunidade de ter acesso a essas políticas. Então, eu entendo muito a população se incomodar e sentir medo, e sentir que a cidade, por conta dessa concentração, talvez, que tenha acontecido por conta do CEMAPA estar ali no centro. Mas, primeiro, o CEMAPA precisa estar no centro, por uma questão legal também, sabe? Inclusive, a secretária nacional de Direitos Humanos esteve em Pouso Alegre para falar sobre isso. Esteve também para falar que o CEMAPA ele tem que ter o atendimento de uma casa de passagem e o Centro Pop com 2 equipes, então vai ter que ampliar, né? E
Uma coisa que precisa ser criada também, que a Marcela falou que eles estão desenvolvendo, é a questão de um guichê de recambiamento. Então, para ter ali na rodoviária uma pessoa que recebe Poços de Caldas avisa Pouso Alegre, tá indo uma pessoa para uma cidade no norte de Minas, mas ela vai passar por Pouso Alegre para pegar um outro ônibus. Vai ter alguém aqui para receber ela, dar um lanche, para encaminhar essa pessoa. Mas aí, cara, eu acho que é aí que está o X da questão também. Duas informações. Primeiro, a secretária, numa coletiva, ela disse que boa parte das pessoas em situação de rua que estão aqui são pessoas que estão, por exemplo, em Poços de Caldas. Eu não estou Poços de Caldas, estou cidades vizinhas aqui, mas que encaminham essas pessoas para cá. E uma outra informação, cara, eu estava vendo um youtuber, né, que já teve em situação de rua, ele estava ensinando as pessoas como viver em situação de rua em Pouso Alegre. Que é meio que um turismo mesmo, então assim. Qual é a questão, cara? Existe também o fato de que você estar em situação de rua, também, para algumas pessoas, é quase que um estilo de vida. Como que a gente lida com isso, entendeu? Porque já que eu não posso... imagina, se a pessoa ela tá ali porque ela quer, ela curte ficar ali, entendeu? Não vai adiantar você encaminhar ela para empregabilidade, para serviço de saúde. Cara, como que a gente enfrenta esse problema? E, estatisticamente falando, vocês têm alguma separação desses perfis? Você já viu alguma coisa assim? Então, uma das medidas que a Marcela falou é que agora eles vão ter uma rede aqui do sul de Minas que vão trabalhar conjuntamente para evitar esse tipo de problema de um município mandar para o outro, né? E existe já na planilha de onde a pessoa é para onde ela estava indo e essa cidade natal, tipo, tem lá, existe essa planilha com o nome das pessoas. Essas que vão até o CEMAPA, entende? Por isso que eu acho assim que as pessoas às vezes são contra o CEMAPA, mas essas que estão indo até o serviço são aquelas que mais chance a gente tem de dar um encaminhamento. De encaminhar. As outras que estão passando aqui e que não querem o serviço, que é uma boa parte dessas pessoas que mentem o nome, você não consegue saber nada da vida da pessoa. Essas é mais difícil de você conseguir Mas ajudar. De qualquer forma, a correlação é inevitável, né? Porque o CEMAPA foi para o centro e aparentemente a população em situação de rua aumentou ali na região. Esse dado de aumento... É que assim, eu não tenho esse número, tá? Aparentemente. Aí é o que a gente estava falando lá atrás, né? Porque pode ser uma percepção irreal, né? Pode ser que isso não esteja acontecendo, mas sei lá. Sabe o que eu acho que a gente precisa também? Mais uma vez, de um pouco de estudo. Sim. Por quê? Porque a gente vai, por exemplo, em outros municípios. Vamos lá ver quantas pessoas que o município de Poços de Caldas tem em situação de rua, quantas delas que estão usando o CEMAPA, quantas estão na rua assim mesmo, né, que não frequentam o serviço. De onde elas são? Porque elas estão lá. Porque uma coisa aconteceu em Pouso Alegre também. A população cresceu. A população cresceu de um jeito em que a gente está quase se tornando uma cidade meio grande. Média, né? Média, uma cidade média que está crescendo, que vem vindo problemas como cidades grandes. Também, né? Então, o que eu acho que a gente, talvez, que é uma correlação que as pessoas fazem, mas que eu não tenho certeza se é de fato isso. É tipo, vem para Pouso Alegre porque aqui tem o CEMAPA, tem outras políticas que... ONGs e associações que distribuem alimentos para eles, então eles gostam daqui porque é vida fácil. Tá, agora você vai em outros municípios. Será que é de fato isso que explica o número? Então, e agora, sim, outra coisa também que eu acho que as pessoas têm que colocar na conta, que são, sim, pessoas que têm problema de saúde. Muitas delas têm problema de saúde. No mínimo, né? A maior parte. A maior parte. Então, assim, não é um problema simples. Não é. Né? Você imaginar que você conhece alguém na sua família que viveu esse problema e que você deu todo o suporte desde o começo, ajudou aquela pessoa. Às vezes até tem gente que a pessoa tem oportunidade, ela mesma paga uma internação, volta. Tem muita gente que tem esse problema na família. Só que tem que entender que tem muita gente também que ninguém estende a mão, não. Na hora que veio o problema do vício, a pessoa vai pra rua e se eu acho perde. que tinha uma época que você tinha um censo das pessoas em situação de rua em Pouso Alegre. Alguns anos, né? Hoje, provavelmente eles têm, mas eu acho que eles não divulgam, né?
Não. Acho que não divulga como divulgava antigamente. Enfim. Mas hoje. Mas eu sei que, pelo menos até quando a gente tinha acesso, mais da metade era de população aqui de Pouso Alegre também. Tinha muita gente que. Hoje acho que não é, não. Não é mais, não, né? Não. Mudou o perfil. Mudou. Então não é fácil. É complexa a situação, né? A primeira coisa é definir a complexidade. Você vê que a gente não tem informação, né, cara? Assim, precisa de estudo, porque a gente não pode simplesmente... eu coloquei várias informações aqui que pode ser que elas tenham alguma relevância, pode ser que elas sejam completamente inúteis. Pode ser anedótico, né? Um caso anedótico ali que não representa o que está de fato acontecendo. Então, quer dizer, precisamos de estudo para debater um problema que é muito complexo. Então você pega lá Cracolândia em São Paulo. Qual que é a ação que eles estão fazendo lá já faz bastante tempo? A polícia há bastante tempo está batendo lá. Não. Que isso, a guarda também. Então, assim, funcionou. Por que não resolveu dar tiro, porrada e bomba lá? Por quê? Eles saem de um lugar e vão para outro. Então, assim, a gente tem que pensar exatamente nessas ações, para a gente não acabar reproduzindo. Não, vamos criar um ambiente bem ruim para essas pessoas, que aí ninguém vai querer ficar aqui, e aí elas vão para outro lugar. Será, cara? Né? Isso aí. Sulita, vamos falar então de pautas, né? Antes mesmo de você chegar à Câmara, você já tinha uma pauta assim, que eu achava maravilhosa e que provavelmente a gente vai ver ela se concretizar, que é o restaurante popular, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente em que pé que está o restaurante popular e que novas pautas a gente pode esperar aí do seu mandato. Sim. O movimento pelo restaurante popular se reorganizou, né, depois que eu estive aqui, então a gente tem também outras lideranças que estão tomando frente, mas assim, para a construção do restaurante popular, o que nós precisamos é de um espaço, né? Então, onde está a discussão é ali do lado do céu, aquele é um terreno na perimetral ali, que é do IPREM. Então, o que a gente pede, né, e já está solicitando, que a prefeitura compre aquele terreno para a construção do restaurante. Tá louco para a prefeitura comprar também. E nós vamos ter uma discussão esse ano ainda sobre a questão do IPREM também. E pode ajudar a equacionar, inclusive, as contas do IPREM, né, essa conta. Outro problema grave que nós vamos precisar ter muita seriedade para discutir, porque não vai ser fácil. Porque esse tema não foi tratado com seriedade nos últimos anos, foi usado de uma forma política. Enquanto isso, os servidores estão com a aposentadoria ameaçada, né? Exatamente. Uma coisa bem grave. Não tem, mas é isso, as pautas. Mas então, o restaurante popular para ser construído ali precisa do recurso, né? O Dimas deu a sua palavra, fez um vídeo, disse que ia fazer o restaurante popular, atendeu a esse movimento que teve aí já há 2 anos, mais de 2 anos, que se organizou, que levantou um debate na sociedade. Não foi um movimento que se juntou ali 10 pessoas e foi pedir para o prefeito. E a gente percebeu que a adesão à ideia é muito grande, é de todos os setores da sociedade. Esse movimento ele surge ali depois da pandemia, né, com o aumento da pobreza. Assim, foi mais ou menos isso? O que foi o... Quando é que foi mesmo? A pandemia terminou ali em 2020, 2021, né? Foi mais ou menos ali que surgiu, não foi? Estou em dúvida se foi no começo de 2023... ou 22? Você fala... 23, é 23 que foi 23, o movimento, foi. Então, assim, a gente espera que a gente consiga avançar. O que a gente tem feito, além disso, em relação ao restaurante popular? É recobrada a criação de um conselho de segurança alimentar, porque esse conselho é o que vai dar condições para a prefeitura fazer um plano de segurança alimentar e aderir ao sistema nacional. É igual tem o SUS, que você adere ao SUS e recebe recursos de diversas fontes da saúde do governo federal, na segurança alimentar é assim. Então o governo hoje de Pouso Alegre deixa de receber recursos por conta que não fez a adesão a esse sistema. Um dos programas mais importantes é o programa de aquisição de alimentos. Então o programa de aquisição de alimentos, o governo federal ele faz a compra dos alimentos dos produtores locais aqui do município e a prefeitura faz essa distribuição. Distribuição principalmente para as associações, né, para grupos que hoje estão atuantes nessa área. E hoje a gente não tem isso. E hoje a gente não tem. Então essa é uma frente muito importante. Na reunião que eu tive com a secretária e com o responsável por conselhos, eles teriam uma reunião agora em fevereiro com a Secretaria de Estado sobre como criar as regras e tal. Então vamos estar cobrando essa frente, né? E a outra questão que a gente continua fazendo os almoços no Padre Mário. Então, inclusive, nesse domingo de carnaval, a gente vai estar lá fazendo um almoço, que é uma oportunidade também para a gente conversar com as pessoas do bairro sobre a luta do restaurante popular, né?
Então o pessoal lá assinou abaixo-assinado, concordou que tinha que ter, seria ótimo. Então, porque também é um público que vai ser atendido, né, por essa política. Então, todo primeiro domingo a gente faz um almoço lá. A luta continua. A luta continua. E quais outras pautas a gente pode esperar do seu mandato? Uma outra luta importante do esporte, fiz reunião com o secretário também, falei com ele, falei, nós precisamos levantar a moral do esporte em Pouso Alegre, que está muito baixa. Está sucateada igual está a cultura. Eu falo assim, as duas estão no mesmo nível de abandono. Um abandono que veio desde 2017 também. E qual é o resultado desse abandono? É uma secretaria, uma superintendência que não tem estrutura de pessoal, nenhum, não tem orçamento. Teve o recurso desse ano, foi cortado 7. Em 50%. Exato. 14%. Cara, como assim, né? Exatamente. Como você corta metade do orçamento de uma secretaria? E a grande parte dessa é para fazer o pagamento do pessoal, que já é pouco, né? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um mapeamento de todas as iniciativas hoje, projetos esportivos na cidade. Então, a gente vai lá, grava com esse grupo, até se você tiver um grupo também para me passar o telefone, a gente vai, conhece, faz um vídeo. A pessoa apresentando, esse aqui é o grupo tal, a gente atende tantas pessoas de forma voluntária e nós gostaríamos de uma melhoria e a pessoa explica ali o que ela precisa. Então, fazer esse mapeamento, e eu acho que a principal política que já levantaria a moral um pouquinho do esporte seria a lei de incentivo ao esporte aos moldes da cultura. Se você coloca 2 milhões ali no esporte, abrindo um edital, uma pessoa faz isso, uma pessoa abre esse edital, recebe essas propostas, uma comissão que é voluntária mesmo, analisa as propostas e imagina só, 70 grupos recebendo 30 mil reais. Ia diluir o recurso na cidade, todo mundo ia ser atendido. Lógico, não ia ser não ideal, né? A gente tem várias. Não é o ideal, mas já dinamiza. Já melhora a situação do esporte e a partir de então tem que conhecer as demandas de todos, porque é muito parecido na cultura também, que a gente tem uma pessoa, a pessoa que ela está no teatro, a demanda dela é diferente do cara que faz música. É outros interesses, é outras reivindicações. Então, no esporte, o cara que está fazendo natação é diferente da pessoa que está jogando ping-pong, tênis de mesa, diferente daquele que está no futsal. Então, a gente precisa ver o que é o profissional e aquele que é o social. Então, vai precisar estruturar aquela secretaria de superintendência. Então, o que a gente quer? Qual que é a nossa intenção? É fazer um movimento bonito, tipo do restaurante popular, abrir uma nova rede social, colocar todos esses vídeos lá e reivindicando, queremos a lei de incentivo, mais investimento no esporte. E quem sabe isso não dá para a população ver, olha, gente, algo precisa ser feito. Porque as pessoas se acostumam com o voluntariado, as pessoas se acostumam com uma campeã indo para o sinal fazer vaquinha. A gente teve agora recentemente um desabafo da Bárbara Ellen, né? Que talvez ela não vá para a China, ela está aí correndo atrás do ranking, né? Exato. E ela não vai conseguir ir para a China porque talvez ela não tenha condições financeiras. É muito triste, né, cara? Uma menina que tão lutadora, que ganhou tanta coisa. Um orgulho para nós. Assim, cara, de entristecer muito mesmo, né? Porque assim, não é assim, claro, por ela, né, principalmente, mas, cara, ela é uma inspiração para muita gente, né, cara? Então, pô, de cortar o coração, cara. De cortar o coração mesmo, assim, a gente fica chateado e pensando, cara, como é que pode a gente ter naturalizado um pouco a sociedade pouso-alegrense de que é assim mesmo? Porque ninguém está indo atrás do Dimas para falar, ô Dimas, você não vai fazer nada? Quando a gente vê o pessoal do karatê, quando vê qualquer tipo de iniciativa, o cara lá dando aula há 5 anos para 150 crianças de graça, todo mundo, não, é pelo bem. É igual a cultura também fala, é por amor. Gente, não é por amor. A gente tem que valorizar, tem que investir. Então eu acho que essa é uma pauta que a gente está batendo firme também esse ano, estamos dedicando bastante tempo. Além da questão da mulher, do meio ambiente também é um interesse, né? Hoje até vai ter uma reunião de políticas socioambientais, Pouso Alegre, uma série de problemas relacionados a essa pauta, né? Desde arborização, área verde, Nossa cuidado senhora, do não dá nem por onde que começa. Não, por onde que começa. É muita coisa. O meio ambiente envolve muitas pautas, mas hoje vai ter essa reunião, isso me dá esperança. Porque sempre quando as pessoas vêm aqui e falam, quero me organizar, o que eu posso fazer? Aí eu juntei um monte de gente que os ambientalistas de redes sociais vão se mobilizar, né, Li? Você lembra que teve uma afirmação quando estava fazendo ali a DIC 2, né?
Não. Ambientalistas de redes sociais. A gente teve muitas lutas. Tá aí, né? Não, eu atuei bastante até na pauta do meio ambiente também, no governo do Rafael Simões. A gente teve muitos retrocessos. E agora eu vejo isso, olha, uma oportunidade de renascer o movimento, das pessoas voltarem a pensar que Pouso Alegre pode ser diferente, pode ser mais urbanizada, pode ter políticas do meio ambiente. Que a mesma situação que eu falei da cultura do esporte, hoje o meio ambiente está numa superintendência dentro do planejamento com pouquíssimo pessoal. Eles não vão desenvolver projetos. Assim, eu acho que é muito, 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 muito fundamental a atuação de vocês. Isso, porque, cara, é o que você falou, a cidade está economicamente, a população está explodindo. E, cara, a Câmara está aqui para isso, basicamente, né? Uhum. Se vocês não estiverem aqui para dar um direcionamento, cara, a cidade vai... Esses problemas que a gente está vendo agora no centro, de pessoas em situação de rua, é só o começo. Né? Daqui a pouco você vai ver coisa muito pior. Então, assim, essa atuação muito fundamental, cara. Principalmente ligada à qualidade de vida, né? Exato. A questão ambiental é muito... E aí a gente fica assim, animado, por quê? Porque o único caminho é esse. Inclusive, hoje até estava com a pauta do transporte coletivo lá no meu bairro. E eu estava explicando isso para o pessoal, olha, qual que é a leitura da prefeitura? E não é só a prefeitura de Pouso Alegre. Então não vai nem ser uma crítica só para cá. É de que, se você vai lá e pede, nós precisamos de mais linhas, mais horários de ônibus no meu bairro. Aí eles vão dizer, mas isso implica no aumento de gasto. E pela demanda que vocês têm, não dá, senão vai aumentar o gasto. Mas aí eu vou dizer para ele, bom, mas mobilidade urbana é um direito. Então, se aumentou o gasto dessa linha, o que implica um aumento da tarifa, a prefeitura pode e deve subsidiar. Porque não é assim, não, no domingo não tem demanda, então nós vamos ter 3 horários. Aí a pessoa, e o lazer? E a pessoa que precisa também trabalhar no domingo? Tem que andar a pé? Então, assim, só que muda aí? Muda quando você tem uma comunidade mobilizada. Então, olha, gente, em 2022, lá no bairro Cidade Vergani, quando eu era presidente da associação, nós fizemos uma mobilização, juntamos 40 pessoas, abaixo assinado, conseguimos acesso à mídia, também passou na IPTV. O que aconteceu? 13 novos horários de ônibus. A demanda foi atendida. É isso que a gente precisa. Agora, com cobertor curto, que aí um reclama que mudou o horário aqui, faltou do outro, aí fica todo mundo brigando para saber qual horário que vai ser. A prefeitura acabou de atualizar, né, o subsídio, né, para a empresa. A gente teve um aumento aí. O aumento nem é a questão, né, gente? Eu, assim, estava congelado há um bom tempo. É claro que a gente poderia discutir tarifa zero, né? Com certeza, mas assim, a questão é que se teve um aumento que foi pequeno depois de 3 anos congelado, cara, o subsídio para a empresa aumentou muito. Aumentou. Né? Aumentou muito. O valor real da passagem, porque assim, quando você vai olhar o preço da passagem para o usuário, ok, eu acho que é o menor da região, provavelmente, eu tenho quase certeza que é. Mas o valor real que é pago, meu amigo, eu acho que provavelmente não tem... É 7 ou 8, eu tenho que olhar aqui, mas o urbano, né, R$7. É o maior da região. Então, assim, precisa inclusive jogar luz sobre esses gastos, né? Como é que está sendo gerido isso, né? Tem que ter mais transparência, que hoje a gente não tem. Mas olha, nenhuma cidade no Brasil, e o meu mestrado, eu fiz mestrado na UFMG em Ciência Política e estudei a política do transporte coletivo. E nenhuma cidade no Brasil você vai ver uma prefeitura controlando uma empresa, sabendo exatamente quanto que ela gasta de pneu, de gasolina. Gente, isso não vai acontecer. É por isso que a minha defesa, no final das contas, é empresa pública porque a gente pode fazer um investimento seguro e a gente ter as tecnologias, né, para atender. Assim, agora a tarifa zero é uma outra defesa que a gente tem que... Mas a tarifa zero eu quero discutir, mas eu quero discutir avaliando as possibilidades do Vale Transporte, de que o Vale Transporte dos trabalhadores possa subsidiar esse fundo, quais as formas de financiamento desse fundo, para que não saia só do orçamento público municipal. Então, fazer um debate sério sobre tarifa zero. Porque também só a tarifa zero e uma empresa prestando serviço lá na ponta, que você não controla, que você não sabe como que ela... Porque querendo ou não, ainda que, né, a política talvez não seja ideal, mas o simples fato deles terem dado esse subsídio nos últimos anos fez aumentar a população que utiliza ônibus, mas muito, né? Teve um aumento considerável. Então, quer dizer, cara, dá para fazer, entendeu? Dá para fazer, só que tem que ter uma decisão política, né? Exatamente, mas sempre é isso. Por isso que eu falo, gente, não adianta reclamar, não adianta querer enfiar a goela abaixo, o que é o seu pensamento, o que é o seu projeto. Isso aí é mó besteira. Você tem que pensar, você tem a sua ideia que você quer fazer, então você tem que juntar com outras pessoas,
conversar com as pessoas que são influentes ali e tentar empurrar isso de alguma forma. Tem que ter estratégia. Porque o que a gente vê é as pessoas revoltadas com os problemas, mas muito pouco dispostas, eu sei que a vida é difícil, muito trabalho e tal, mas muito pouco disposta a, de fato, encampar uma luta coletiva. A pessoa quer ir sozinha lá, eu vou resolver, eu vou no Ministério Público sozinho, não preciso disso. E a pessoa, às vezes, ela só se preocupa quando aperta o calo dela, né? Não tem esse engajamento, assim, vamos lutar por todos, né? É complicado. Mas, senhorita, vamos encaminhando aqui para o final, vamos tomar toda a sua agenda. Assim, primeiro eu queria saber, assim, que pergunta que eu deixei de fazer que você faria? Eu deixei de perguntar aí, algum assunto que eu deixei passar, que você acha importante? Algum assunto? Não, acho que tá tranquilo. Acho que é só reforçar aquela primeira mensagem de que a gente precisa mostrar para a população a importância da participação política, de que é necessário ter uma comunicação entre o legislativo e o executivo. Nós precisamos ter esse interlocutor aqui presente na Câmara Municipal, para que a gente volte a discutir a cidade, para que a gente saia dessa trava de Rafael Simões e Dimas e mostre, inclusive para os representantes, de que a população espera delas, de que eles respondam aos problemas, né? O que for de corrupção, nós vamos discutir de corrupção. Agora, a gente não pode travar tudo só para tentar desgastar ou prejudicar alguém, né? Paralisar a cidade por conta de uma disputa que, no final das contas, é de poder, né? E no mínimo é pessoal, né? Exatamente, é pessoal. Então, é isso que é o meu grande interesse, é para isso que eu estou aqui, né? Para fazer as coisas acontecerem. Mas, para isso, eu também preciso, né, dessa boa vontade, dessa forma de fazer política, que seja da prefeitura e dos meus colegas aqui na Câmara, né? É assim que a gente trabalha. E essas são suas considerações finais, então? Pode ser. Então, beleza. Lívia, muito obrigado por receber a gente aqui. É isso aí, pessoal. A nossa entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.